Recordista de partidas na história do Celta de Vigo da Espanha pode reforçar o Atlético Mineiro. Se trata do lateral direito Hugo Mallo, que inclusive já teve passagem pela seleção espanhola. Você, torcedor do Galo, sabe quem é esse jogador? Sabe como ele joga e como andam as negociações? Então vem comigo que nesse vídeo eu te conto absolutamente tudo. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Então já se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo sobre o Galo e sobre o futebol brasileiro em 2023. Antes de mais nada, a gente tem que destacar que a lateral direita é uma posição carente hoje do elenco do Atlético Mineiro. O Galo tem o Mariano, que atualmente é o titular, porém está lesionado, inclusive não jogou na última partida. E também tem o Paulo Henrique, que foi contratado para esta temporada junto ao Juventude. Não me parece que nem o Kudê, treinador da equipe, e nem o Galo em si como instituição tenha muita confiança para colocar o Paulo Henrique para jogar. Inclusive, na última partida do Galo no Campeonato Mineiro, quem jogou nessa posição foi o Edenilson. Não consigo dizer que é uma improvisação, até porque o Edenilson começou sua carreira como lateral direito e aos poucos foi se adaptando como um volante, como um meio-campista. Mas é verdade que ele já não atua nessa posição há um certo tempo. Então foi um ajuste que o Kudê teve que fazer por conta dessa carência de jogadores com qualidade, se é assim que dá para dizer, com peso para vestir essa camisa da lateral direita do Galo. E falando em Eduardo Kudê, o treinador da equipe, ele se transferiu do Internacional diretamente para o Celta de Vigo lá na temporada de 2020. Ele ficou de 2020 até 2022 no clube espanhol. E foi lá que o Kudê conheceu o Hugo Mallo. E ele percebeu a idolatria que tem esse lateral direito pelo clube da Galícia. O Hugo Mallo é o jogador recordista de partidas na história do Celta de Vigo. Ele foi revelado pelo clube e só jogou por lá durante toda a sua carreira. Ele tem 31 anos e é uma referência nesse time, nesse elenco do Celta de Vigo. Principalmente junto com o atacante Thiago Aspas, que recentemente fez uma porrada de gols para salvar a equipe do rebaixamento de La Liga. Inclusive, nessa temporada, o Celta vive um mau momento, está lutando contra o rebaixamento. O técnico é o Carlos Carvalhal, aquele mesmo que o Flamengo há um certo tempo demonstrou um interesse em contratá-lo. E apesar de na última partida o Hugo Mallo ter ficado no banco de reservas, quem jogou foi o Mingueza, um zagueiro barra lateral direito que foi formado no Barcelona. O Hugo Mallo, ele é titular dessa equipe. Jogou boa parte das partidas nesta temporada. Como capitão, como eu já disse, uma referência de idolatria para os torcedores do Celta de Vigo, junto com o Thiago Aspas. Então dá para entender essa história bonita e longa que o Hugo Mallo tem com o Celta. Inclusive ele já teve passagens pela seleção espanhola, atuando pelo clube da Galícia. E como eu havia falando, né, o Celta atualmente está em 16º de La Liga, a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas mesmo assim o Hugo Mallo segue jogando, segue tendo bastante minutos, principalmente com a braçadeira, uma grande referência de liderança desse elenco do Celta de Vigo. E como joga esse lateral direito? Ele é um lateral que a gente pode considerar equilibrado. Ele tem uma força defensiva muito boa, inclusive um dos pontos positivos dele é esse 1 contra 1 defensivo, que ele tem uma pegada na marcação muito forte e quando tem a oportunidade chega ao ataque. O torcedor do Galo, você não pode esperar que ele vai ser esse lateral que vai chegar a todo momento no fundo para cruzar, para dar um apoio muito grande ao ataque. Como eu disse, a sua principal virtude é defensiva. Ele é um lateral direito bastante equilibrado que sabe o momento certo de chegar ao ataque. Não é um primor técnico, mas tem uma qualidade no passe muito boa, que pode ajudar o Galo, principalmente por esse lado direito. Seja com o Edenilson, seja com o Paulinho, com o Hulk, independente de quem vai cair por aquele lado. O Pedrinho também, que jogou na última partida. Enfim, ele é um lateral considerado equilibrado, que tem uma força defensiva muito boa,
mas sabe o momento certo de atacar, de apoiar o ataque. Acredito que ele chegue para ser um dos melhores na posição do futebol brasileiro, apesar que nessa temporada tem jogadores nessa posição com muita qualidade. Rafinha do São Paulo, o Rafael do Botafogo, o Fábio do Grêmio, o Marcos Rocha do Palmeiras, Fagner do Corinthians, enfim, um monte de bons jogadores nessa posição. E o Hugo Malho chegaria para se tornar, para chegar a esse bolo, para se tornar um dos melhores na posição do futebol brasileiro. Mas tem um problema, né? Se ele viesse, como seria a adaptação? Se a gente for voltar alguns aninhos atrás, o Juan Fran, que atuou muito tempo pelo Atlético de Madrid, chegou para o São Paulo com essa expectativa, para chegar e tomar conta da posição. Realmente, ele foi titular durante boa parte dos jogos em que ele estava apto. Inclusive, fez com que o Daniel Alves jogasse no meio campo, como um volante. Mas mesmo assim, ele não atingiu as expectativas que o torcedor do São Paulo tinha nele. Na minha visão, a questão da adaptação pode ter influenciado nisso. E pode ser um problema para o Hugo Malho. Se a gente for levar em consideração o clima, alguns campos, viagens muito longas, apesar de ter trabalhado com o Kudê, são jogadores totalmente diferentes do que ele encontrou durante todo esse tempo no Celta de Vigo. Então o Hugo Malho pode ter esse problema de adaptação e isso pode levar tempo. A ver, torcedor do Galo, como a torcida de fato vai ter certa paciência com o lateral direito espanhol. Acredito que ele chegue para disputar a posição com o Mariano. Mariano acho um bom jogador, também tem uma característica muito parecida com o Hugo Malho, de qualidade técnica, de força defensiva, de ter bom passe. Então, seria um jogador para reforçar esse elenco do Galo, para dar um peso maior para essa lateral direita. E, claro, disputar a posição com o Mariano. A gente tem que levar em consideração que, inclusive, o Mariano é alguns anos mais velho que ele. E como andam as negociações? O Atlético Mineiro fez uma consulta pelo jogador. O Hugo Malho está em fim de contrato, tem contrato com o Celta até 30 de junho deste ano. Então, juridicamente, o Atlético poderia já assinar um pré-contrato com o atleta. Mas isso não foi feito, pelo menos ainda. E uma questão que pode influenciar é realmente essa idolatria. A questão do Kudê ser o treinador da equipe pode ser um fator a favor do Galo para trazer o atleta. Porém, essa questão de idolatria, de tempo de casa no Celta de Vigo, da torcida gostar do Hugo Malho, dele ser capitão do time, de só ter jogado por lá, de ser o recordista de partidas pelo clube, pode influenciar para que ele não venha para o Atlético. Como eu disse, o Atlético fez uma consulta pelo jogador, mas ainda não apresentou nenhuma proposta, não fez nenhum pré-contrato com o atleta. Tá no início, né, de interesse. O Galo está começando de fato a demonstrar interesse no atleta. Acredito que tenha sido um pedido do técnico Eduardo Kudê, até por já ter trabalhado com o lateral e por ser uma posição carente no elenco do Galo. Então esse fator pode sim influenciar na vinda do atleta. Mas como eu já citei, essa questão da história do lateral com o clube da Galícia, com o Celta de Vigo, pode fazer com que ele não venha e ele realmente fique no clube e renove por mais alguns anos. Beleza, galera? Esse foi o conteúdo sobre o possível lateral direito do Galo na temporada de 2023. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.